Podem sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reflexão para esse dia de hoje. Na Epístola, São Paulo nos apresenta o ideal da vida cristã, que é o ideal do amor, que deve unir a todos os fiéis num só coração. São Paulo coloca aí, então, até a caridade como o vínculo da perfeição, ou seja, aquela que une todas as outras virtudes, todos os nossos atos, para chegarmos à perfeição da santidade com Deus. Vamos nos deter um pouco mais no Evangelho. E o Evangelho de hoje nos mostra o terreno prático em que se há de viver este ideal da santidade, da perfeição que Deus quer de nós. A parábola nos diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas veio o seu inimigo e semeou a cisânia no meio do trigo. Uma erva que é parecida com o trigo, chamado de joio, que foi semeada no meio do trigo, mas não porque aquele dono da terra era uma pessoa descuidada, não. Ele escolheu uma boa semente, ele preparou a terra, ele semeou a boa semente, a melhor semente. Então, o inimigo fez isso. O inimigo colocou ali o joio, colocou ali a cisânia, semeou ali a erva daninha no meio do trigo. Meus amados irmãos, esta parábola a realidade do mundo em que nós vivemos. No mundo que é o seu campo, Deus semeou o bem. Deus semeou o bem a mãos cheias, ou seja, com muita generosidade. Ele fez muito o bem para o mundo. Semeou a graça, o amor, semeou desejos de doação total, ideias de vida apostólica, de vida religiosa, semeou no mundo a santidade. Deus deu para o mundo a sua própria vida. A vida que Deus deu para nós é a vida dele mesmo, que é a santidade. Para nós, a santidade é ter dentro de nós a vida divina. Então, Deus colocou todo o bem no mundo, tudo aquilo que é de bem, tudo aquilo que é bom, Deus colocou aqui para nós. Mas, então, meus amados irmãos, no meio de tanto bem, veio o inimigo para semear o mal. E, de fato, o inimigo semeou o mal. Mas podemos dizer e perguntar, às vezes, fazemos essas perguntas, né? Por que Deus permitiu isto? Porque Deus não só permitiu que o inimigo semeasse o mal, mas porque Deus permite que o mal esteja aqui. Ele faz isso para que depois ele possa joeirar, ou seja, tirar o joio,
separar o trigo do joio, separar os justos dos maus, para que ele possa tirar ali do meio dos maus os seus servos, tal como o Senhor da parábola fez ali com o grão de trigo, separando do grão de joio, separando da semente ruim, a fim de quê? A fim de pôr aqueles que são bons à prova. Deus faz isso para nos colocar à prova. Mas por que nos colocar à prova? Meus amados irmãos, às vezes nos escandalizamos ao reparar que o mal se insinua até nos melhores ambientes. Às vezes até nos escandalizamos com isso, vendo que até entre os amigos de Deus, entre os que deveriam servir de edificação para os outros, há alguns que se comportam indignamente. Então, cheios de zelo, nós muitas vezes queremos fazer como os servos da parábola. Queríamos dar remédio, queríamos arrancar o mal a todo custo, imediatamente. E às vezes somos iguais àqueles servos lá da parábola. Queres que vamos arrancar este mal? Podemos falar ao Senhor. Porém, Deus nos responde: não. Por quê? Para que talvez não suceda que arrancando a cisânia, arranqueis juntamente com ela o trigo. A cisânia, meus amados irmãos, é poupada não porque ela seja boa, mas em atenção ao trigo. Assim, Deus faz também conosco. Assim Deus faz também com o mundo. Deus poupa os maus e não os tira do meio de nós para o bem dos seus escolhidos, para o bem daqueles que são bons. Ao pedir-nos que suportemos com paciência determinadas situações tão inevitáveis, quão deploráveis, Deus nos pede certamente um dos maiores atos de caridade, atos de compaixão, de misericórdia. Deus está deixando o mal no meio dos bons, ou no meio do bem, ou os maus no meio dos bons, porque para que nós possamos praticar a virtude de caridade, de virtude de perdão, de compaixão, de misericórdia. E assim, praticando as virtudes, nos santifiquemos. Deus não diz que pactuemos com o mal, com a cisânia, mas que a suportemos com paciência, com a paciência com que Ele mesmo suporta. Ele mesmo suporta o mal. Ele mesmo suporta o pecado. Ele mesmo nos suporta. Cada um olha para si. Quantas vezes Deus suportou o nosso pecado? Com paciência, com misericórdia, com perdão. Por quê? Porque se algum dia nós pecamos, Deus poderia imediatamente mandar um raio do céu para nos matar e lançar no fundo do inferno na mesma hora. E se Ele fizesse isso, estaria sendo justo.
não estaria fazendo nada de errado. Mas ele faz o quê? Ele nos suporta com paciência. Ele mesmo. Então, se ele tem isso para conosco, ele nos pede também que nós façamos o mesmo. Porventura não houve um traidor no colégio apostólico? Judas. E Jesus quis manter Judas no meio dos apóstolos. E tratou Judas com amor. E Jesus sabia que ele era ladrão. E Jesus sabia que ele roubava o dinheiro. Os bens que os apóstolos e Jesus ganhavam ali das pessoas. Jesus quis mantê-lo ali. A maior caridade é a exercida em favor daqueles que pela sua má conduta nos proporcionam muitas ocasiões de perdoar. Aqueles que nos proporcionam muitas ocasiões de pagar o mal com um bem. Aqueles que nos proporcionam ocasiões para sofrer injustiça por amor de Deus. Meus amados irmãos, além disso, nós devemos considerar que se é impossível a cisânia, é impossível que o joio se converta em trigo, isso não é possível, ali a ciência, o joio tem o trigo, ele nunca vai se tornar trigo, mas nós devemos considerar que é totalmente possível que alguém que vive no pecado, que alguém que é mau, se torna bom, se converta, passa a ser santo, se torna amigo de Deus. Não aconteceu assim com Madalena, com o próprio São Pedro, que se arrependeu do seu pecado, com o bom ladrão. Assim, meus amados irmãos, por isso, Deus conserva também os maus. Por quê? Porque Ele não quer a morte do pecador, como diz a Escritura, mas que ele se converta e viva. É isso que nós devemos desejar, meus amados irmãos. Este é um dos motivos mais fortes que nos deve impelir à bondade para com todos. O amor, quando é perfeito, nos permite viver ao lado dos maus, sem asperezas, sem contendas, sem sofrer a sua influência. É claro, não podemos compactuar com o mal, nem sofrer as suas influências. Devemos ser cada vez mais fortes para poder combatê-lo com todas as nossas forças, mas também com paciência, fazendo o bem para todos aqueles que precisam do bem, que precisam de conversão. E assim, então, meus amados irmãos, olhemos para nós e trabalhemos para que cada dia nós possamos ser mais santos com a caridade, amor de Deus e caridade com o próximo. E, sendo santos, nós também faremos com certeza o bem àqueles que ainda precisam de santidade. E sendo assim, cumpriremos aquilo que Deus, nosso Senhor, pede de nós: a paciência, o perdão, a misericórdia. E sofrendo no meio dos maus, com paciência e usando de misericórdia, nós também estaremos crescendo na santidade e estaremos unidos
a nosso Senhor, fazendo a mesma coisa com o nosso próximo que Ele faz conosco quando nós pecamos, tendo paciência para nos perdoar. Amém.